Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti Capitã Marvel, 21º filme do universo expandido da Marvel no cinema, e foram precisos longos 10 anos e 21 filmes para Marvel lançar um filme solo de super-heroína. Valeu, Marvel! No meio de uma guerra entre duas raças alienígenas que vêm parar na Terra, a piloto abduzida Carol Danvers, mesmo que de forma involuntária, parte numa jornada para impedir que essa mesma guerra tome proporções catastróficas. Quando o trailer de Capitã Marvel foi lançado, eu lembro de muitas pessoas reclamando do uniforme, de que ela estava muito séria, que ela não sorria, e algumas pessoas de forma muito inconveniente, que não cabe aqui nem agora e nem nunca, reclamaram até do corpo da atriz. Essas mesmas pessoas ou estavam morando numa caverna nos últimos anos, ou não estavam assistindo alguns filmes, eu não sei dizer, acabaram esquecendo que a Brie Larson provavelmente é uma das melhores atrizes da atualidade, super premiada, multifacetada, e mesmo aqui com a direção mais dura da Anna Boden e do Ryan Fleck, ainda é possível perceber uma série de nuances na atuação dela. Ela consegue transmitir raiva, tristeza, confusão, alegria e um pouco de sarcasmo, e isso quase tudo ao mesmo tempo. E isso é uma característica que poucos atores têm. E uma coisa muito interessante é que quando a Brie sorri, você sente vontade de sorrir de volta. E eu sempre acho que isso é uma característica muito legal dos atores ou de perceber num filme. Uma outra coisa interessante é a relação dela com Nick Fury, a.k.a. Samuel L. Jackson, que aqui surge de forma muito orgânica e muito livre. E uma curiosidade, o que eu sempre gosto de saber, eu sempre fico feliz, é que eles se tornaram amigos. E toda vez que eu descubro que um elenco se tornou amigo, que eles saem juntos, que eles se dão bem fora do set, e isso consegue ser transmitido para a tela, eu sorrio, mesmo que o filme não seja tão bom, mesmo que as atuações sejam meio ruins, o que não é o caso aqui, mas essas coisas fora da tela sempre me fazem sorrir, sempre dão uma aquecida assim no meu coração, porque eu sou boba. Mas o interessante é que a dinâmica deles funciona, ela não é forçada, um é âncora do outro, digamos assim, por mais que o Samuel L. Jackson tenha mais tempo de tela do que eu gostaria que ele tivesse. Tem a mensagem de girl power, de que nós mulheres e nossas meninas podemos ser o que nós quisermos, seja astrofísicas, astronautas, pilotos, combatentes, guerreiras, enfim, o que a gente escolher. E mesmo que algumas dessas mensagens não sejam passadas com tanta sutileza, algumas são marteladas de um jeito que você fala, espera um pouquinho aí, eu já entendi, eu ainda não consegui enxergar a controvérsia e as polêmicas que algumas pessoas estão dizendo que tem. As mensagens estão lá, mas elas não são esfregadas na nossa cara, elas não são passadas com agressividade, nenhuma mensagem subliminar muito grandiosa tá ali para essas pessoas estarem dizendo que existe essa polêmica no filme, coisa que não existe. Uma outra coisa que me agradou muito também é que o filme é mais preocupado com o desenvolvimento dos personagens e da história do que com a ação. Por mais que um filme de super-herói ainda peça muitas cenas de ação, eu sempre acho muito interessante quando eles dão uma brecada e falam, opa, pera, dá pra contar um pouquinho essa história aqui sem tanta pancadaria, por mais que eu esteja vendo uma heroína super poderosa e queira ver ela metendo a porrada nos outros, ainda é muito legal quando as pessoas percebem, quando o roteiro percebe que às vezes é preciso dar uma freada e contar um pouquinho mais de história, fazer eu me interessar um pouco mais por esses personagens. Então, pra mim é sempre um ponto muito positivo quando isso acontece. O Ben Mendelsohn, que é um ator que eu gosto muito, aqui ele mostra uma outra faceta, um jeito que eu nunca tinha visto ele atuar, e é uma forma muito prazerosa ver um ator que a gente admira muito, que sempre faz o mesmo personagem, aqui mostrar que ele é além daquilo que ele tá fazendo. E existem umas subversões que obviamente eu não vou falar aqui, mas que me agradaram muito. E funciona muito bem a subversão, ela não é forçada e ela não é jogada, falar, toma, e aí de repente a gente vai mudar. Não, ela funciona de uma forma orgânica e é muito, muito, muito agradável. A maior parte do elenco aqui tá muito bem, o Jude Law consegue transmitir
essa coisa paternal de mentor e de cuidado ao mesmo tempo, e mesmo que ele seja muito intenso, ainda assim tem uns traços de sutileza na atuação dele, e são coisas que só bons atores conseguem fazer. E só um pontinho, a Brie Larson corre do jeito mais bonitinho que vocês vão ver nos últimos tempos. É sério, presta atenção na corrida dela. Eu anotei aqui, é uma das corridas mais fofas que o cinema já viu. Vão por mim. Mas, apesar de todos os pontos positivos, de mensagens, de girl power, de que a gente é capaz, das subversões do gênero, o filme para por aí. Essa história de perda de memória para mover a trama já foi usada a exaustão, é cansativo, muitos filmes usam, e eu acho que é um jeito muito preguiçoso de contar uma história. Existem outros jeitos de contar a história. Eu não tô dizendo que eu acho fácil, mas existem outras maneiras de você contar uma história interessante sem que seja usando essa coisa da perda de memória. A trilha sonora é muito irritante, ela pontua o tempo inteiro o que está acontecendo, ela tenta manipular os nossos sentimentos. Eu falei disso na minha crítica do Alita, de quanto essa trilha sonora que bate assim o tempo inteiro ela acaba subestimando, acho que, a nossa inteligência e talvez achando que a gente não é capaz de sentir o que a gente vai sentir se ela não estivesse lá. E é por isso que eu admiro tantos filmes que cortam a trilha sonora em cenas impactantes, porque não subestima o que o espectador tá vendo, deixa a gente sentir por sentir e não por uma música que tá nos conduzindo a sentir alguma coisa. Em determinado momento eu tive a sensação de que 16 pessoas diferentes estavam escrevendo esse filme e cada uma delas queria colocar um pouquinho de si, porque a narrativa acaba se perdendo. Uma hora é drama, outra hora é comédia, outra hora é aventura e volta pro drama e volta pra comédia, e mistura o drama com comédia. Acaba ficando uma coisa confusa. Parece que todo mundo quis colocar um pouquinho, ninguém entrou num consenso e acaba virando um bolo de coisas que não funcionam mesmo. E como bem disse meu irmão, ele é um filme que não se justifica. Não é a melhor maneira de você apresentar uma personagem super poderosa. O primeiro filme solo de heroína podia ser mais. Ele podia ser mais corajoso. Ele é muito covarde, ele não se entrega totalmente ao que ele está fazendo. Ele não chega a ser descartável como eu acho que o Homem-Formiga e a Vespa é. Mas ele também não mostra para que ele veio. Eu não consigo dizer quem é a Carol Danvers e quem é a Capitã Marvel. Eu não sei dizer isso, é muito triste você não saber dizer isso de um filme. E que você tá esperando, e que demoraram 10 anos e 21 filmes para chegar numa super-heroína. E apesar da dinâmica da Brie com Samuel L. Jackson ser uma coisa muito boa, ela funciona muito bem, eu ainda acho que ele tem muito tempo de tela. E quando o Samuel L. Jackson tá em tela, ele é o fucking Samuel L. Jackson. Ele ofusca quem tá do lado, porque a gente sabe quem ele é. Eu sei que tem essa conexão com os Vingadores e tal, mas a gente já sabe disso. Eu não precisava que um filme tomasse tanto tempo com ele ali pra mostrar isso pra mim, porque eu sei o que vai vir depois. Um dos maiores problemas pra mim quando tem um filme de introdução a um personagem muito importante é o que vem depois. Nesse caso, a gente sabe que o depois é o encerramento de um ciclo. Afinal, o Avengers 4, o Ultimato, vai encerrar um ciclo que a gente conhece, que a gente está acompanhando há 10 anos. A gente tem uma ligação, a gente tem uma conexão emocional muito grande com esses filmes. E vai ser doído ver o Ultimato. A gente sabe que ele vai ser pesado. O prenúncio de tudo é que ele vai ser pesado. Então, eles fazem esse filme mais leve, quase irrelevante, que não se esforça, ele não se arrisca em nenhum momento, porque ele sabe o que vai vir depois. E isso é muito triste mesmo, porque na contramão a gente tem o Pantera Negra, que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele veio antes do Infinity War, mas ele tem uma identidade tão forte, uma representatividade tão grande,
que é quase impossível a gente não comparar com esse Capitão Marvel. Afinal, aqui a gente está falando da representatividade feminina. A gente tem discutido tanto isso, do papel da mulher na sociedade, do quanto a gente é capaz das coisas, ou quanto a gente também é ignorada, o quanto a gente ouve que a gente não pode fazer determinadas coisas. E o Capitão Marvel tenta isso, mas ele não tem tanto sucesso quanto o Pantera tem ao mostrar a representatividade negra. E o filme, ele não tem nenhum momento uau, nenhum momento de frio na barriga que você fala, caralho, eu entendo porque essa mulher veio. E fica nisso, e é frustrante falar assim. Capitão Marvel é uma promessa não cumprida que falha não só no abraçar o gênero do qual faz parte, mas que falha principalmente ao se acovardar e não se entregar completamente às discussões que ele mesmo propõe. Um beijo e até a próxima.